Aleluia, glória a Deus, Shalom Adonai. Deus abençoe grandemente a vida dessa igreja. Quero dizer que eu estou muito alegre com mais essa oportunidade de ministrarmos a palavra do Senhor. E eu quero começar lendo o livro de Efésios, o capítulo 6, que vai nos falar um texto consagrado, fala sobre a armadura espiritual. E aí você vai entender o porquê nós estaremos falando sobre isso essa noite. Então, deu uma visão. Eu espero que dê certo, se concatenar, se construir de pontes, que seja uma ponte sólida, para que a gente possa entender um pouco mais sobre esse capítulo tão rico e tão explorado da Bíblia Sagrada. Que o Senhor me conceda discernimento, é o que eu clamo essa noite, no ministrar da palavra, que haja unção nos meus lábios e que haja, Pai, literalmente o entender, o esclarecer na mente e no coração desses que ouvem essa palavra. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda armadilha espiritual. Nós arrancamos agora, em nome de Jesus, todo o tampão dos ouvidos para que a palavra límpida possa entrar nos ouvidos e alcançar aonde precisa ser alcançada. Eu te agradeço, Pai, por cada uma dessas vidas que estão ouvindo presencialmente e esses que estão ouvindo pela internet. Eu quero pedir ao Senhor que esteja alcançando cada um desses homens e mulheres e que possamos glorificar o Teu nome, porque eu creio que o Senhor nos dará vitória essa noite. Em nome de Jesus, amém. Assim diz a palavra de Deus, Efésios 6, a partir do verso 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus. Peguem toda a armadura de Deus. Em nome de Jesus, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Essa noite nós estaremos falando sobre a armadura espiritual, mais uma vez. Acredito que é um texto bíblico muito explorado por diversos pregadores. E eu me perguntei se era isso mesmo, assim, em cima desse tópico, que eu deveria ministrar. Pois bem, eu mandei uma figura no grupo da igreja essa tarde, como um spoiler do que a gente estaria ministrando. E era a figura de uma série que está agora em voga nos streams, né? E que eu chamo você a refletir, que é a série do Mandaloriano. Quem aqui já assistiu essa série? O Mandaloriano. Não se preocupe, o que eu vou falar agora está resumido aos 2 primeiros capítulos. Então, não é spoiler da temporada, nem da segunda temporada inteira. Então, respira, minha filha. Mas eu não assisti ainda, pai. Respira. São só os 2. É o primeiro capítulo. Eu não sei se vai alguma coisa ser falada que está no segundo. Mas é só o primeiro capítulo. Não se preocupe. Ah, ouvi a mensagem e estragou tudo. Então, não desliga. É só o primeiro capítulo da série que eu quero trabalhar, mas traz uma reflexão muito grande e eu creio que nós conseguiremos fazer um bom paralelo essa noite com o que está escrito aqui. Então, a primeira coisa que nós podemos falar é que se a palavra de Deus nos fala que nós precisamos estar revestidos da armadura espiritual, tem um sentido de ser. Quando nós estudamos técnicas de combate, nós vemos, né, uma das premissas que a gente aprende num curso de guerra na selva estratégias que você tem para conduzir um prisioneiro de guerra. Então você não pode fazer maldades com um prisioneiro, mas você não quer dizer com isso que vai parar num drive-thru e dar um lanche para ele, vai pedir um trio para ele. Então você precisa tratar ele entendendo que ele precisa de certas situações que são da Convenção de Genebra e que são de convenções da ONU, mas lembrando que se você der chance, ele vai te pegar.
Então, a primeira coisa que a gente aprende na guerra de selva é quando você lança a mão de um prisioneiro, além de amarrar, prender os braços dele para diminuir a mobilidade dele, é tirar os seus sapatos. Porque se ele caminha por uma situação de um terreno de selva, há uma grande chance dele o quê? Ferir o pé. Então, você vai estar andando devagar, porque você está em patrulhamento. E ele vai andar devagar junto com você, preocupado com o quê? Preocupado com o chão que ele está pisando. Então, ele vai literalmente, como diz a gíria, pisando em ovos. Então, é menos uma chance dele ter tempo para estar armando uma estratégia contra você. Então, uma das coisas que o manual prevê é o quê? Tire o sapato, tire a meia e faça com que ele caminhe descalço. Tem um outro motivo. Porque mesmo que ele venha a se evadir de você, mesmo que ele consiga colocar uma carreira e começar a fugir, qual é a chance? Ele correndo rápido, ele não consegue o quê? Prestar atenção onde ele está pisando. Então, ele não prestando atenção onde ele está pisando, o risco, as chances dele ferir o pé são muito maiores. Então, você consegue, além de ver, né, um bom mateiro vendo a rota de fuga, você consegue ver pelas feridas do pé o sangue, coloca literalmente um mapa em direção aonde esse prisioneiro está indo. Então, é muito importante nós termos ela por completo, até mesmo naquilo que parece ser o mais simples, que seria um sapato, diante de um escudo que vai apagar todos os dardos inflamados do inimigo, já te convir que não, é isso que eu quero, é essa ferramenta que eu quero. Não, eu quero uma espada que vai combater, uma espada de fogo que vai fazer coisas extraordinárias. Mas o que eu chamo a sua atenção nesse primeiro tópico é exatamente sobre a preparação que está em ter os pés calçados. Está dizendo, você não pode andar por certos terrenos de qualquer forma, porque há uma grande chance de você se ferir. Bom, mas em vez de descrever a armadura como um todo, foi quando o Espírito Santo me fez lembrar exatamente dessa série, que chama O Mandaloriano. E quando você pega aí a foto, e aí eu vou pedir depois à equipe de apoio até para botar a foto aqui, né? Ele literalmente é um ser, né? Tratando da série do Star Wars, onde você vai ver aquela pessoa com uma armadura brilhante. Qual é a característica dos Mandalorianos nesse pedaço da série? São pessoas que fazem um pacto. E eles, fazendo esse pacto, eles colocam a armadura e, além de colocar a armadura, eles colocam o seu capacete. E no pacto que eles fazem, eles prometem, em momento algum de suas vidas, eles serão vistos sem o seu capacete. Olha que profundo isso. Então, eles são conhecidos por toda a galáxia pelos seres que ninguém conhece o seu rosto. Mas como é que você sabe qual é a diferença entre um e o outro? Quem é o A, quem é o B, quem é o C? Ah, aí você vai entender em breve. Porque pelo rosto você não consegue saber quem é. Porque todos eles usam todo o tempo que estão em público com o capacete. Mas vamos lá. E aí, como é que é essa identificação? Essa identificação vai passar por uma outra situação. Eles arranjaram e eles ficaram famosos por serem caçadores de recompensa. Então eles saem em missão, o quê? Existem prisioneiros, existem fugitivos, existem bandidos pela galáxia, e eles recebem, né, o paradeiro daquela pessoa que está sendo perseguida, e eles se especializaram em sair pelos mundos, pelos planetas, né, conforme a série fala, para caçar esses foragidos, para caçar esses perigosos, esses bandidos, essas pessoas que são crápulas. Então, em todo o tempo, eles estão caçando a escória da sociedade, ok? Então, eles sabem o que eles vão enfrentar quando chegarem diante disso. E aí a importância deles terem o quê? A armadura. Então, eles se movem todo o tempo que eles estão em meio à caçada com a sua armadura. E eles são conhecidos por todos como quê? Os seres que andam com as suas armaduras. Pois bem, quando em combate, muitas vezes eles participam de troca de tiro. E quando participam de troca de tiro, a armadura deles é semelhante a um colete à prova de bala. Só que quando você, e aqui nós temos muitos militares no nosso meio, quando um colete toma um tiro,
O que é necessário eu fazer com aquele colete no primeiro momento que acabar aquele conflito? Eu volto com aquele colete para o lugar de destino, para a armaria, e ele faz o quê? Ele substitui a placa que levou o tiro. Por quê? A prova de bala, alguns são 2 placas somente, alguns são 4 placas, e aí depende do tipo do modelo. Então, aonde que o tiro acertou? Onde ele foi alvejado? Ali houve um ponto de foi fragilizado. Concordam comigo? Então eu preciso o quê? Eu preciso arrancar aquele pedaço do Kevlar e colocar uma placa nova. Do momento que eu coloco uma placa nova naquele ponto que foi fragilizado, o colete como um todo volta a estar operacional. Ok? Se você não sabia, fique sabendo que é assim que funciona. Da mesma forma, os Mandalorianos, quando entram em combate, o que acontece? Nessa troca de tiro, alguns pontos da sua armadura são atingidos. Mas eles não morrem porque ela é a prova de bala. Mas daquele momento que ela foi atingida, o que ele precisa fazer? Quando ele acaba aquela missão, ele precisa voltar para sua base e procurar o ferreiro. Por que ele precisa procurar o ferreiro? Porque ele precisa recompor a sua armadura. Porque todo aquele ponto de fortaleza que ele tem, do momento que ele é atingido, ele já não é mais tão forte. E ele sabe disso. E o mais interessante, os seus inimigos também sabem. Porque uma grande estratégia que eu trago para vocês é que se você está diante de um território, e aí quando a gente vai e anda lá pela Segunda Guerra Mundial, você vê que Hitler e seus generais foram expert nisso, em entender pontos de fragilidade para romper barreiras e conquistar países. Quando você pega ali, você estuda a história, você vai ver que ele literalmente sabia, ele tinha muita versatilidade em para que lado mover a tropa, como literalmente um tabuleiro de xadrez, sabendo o ponto certo de enganar, o ponto certo de fazer de conta, onde, na verdade, o avanço mesmo nas suas tropas viria por um outro lugar. Então você sabe que num jogo de combate, essa é a estratégia a ser adotada. Você ilude por um lado, onde, na verdade, o ataque está vindo por outro. E quando a gente faz um paralelo dessa história bíblica com essa história animada, nós vimos exatamente isso. Que ele está revestido da armadura? Sim. É isso que a Bíblia fala que nós devemos fazer? Sim. Mas eu te convido a refletir exatamente sobre o seriado e fazer uma ilustração com você. Onde eu quero que você pense que você pode sim estar revestido da armadura espiritual, mas você pode ter sido atingido em algum ponto onde a sua proteção já não é mais a mesma. Mas você pensa o quê? Eu estou revestido com a armadura. Mas eu te convido a parar e olhar no espelho e olhar que, de repente, alguns pontos já estão rachados, alguns pontos estão amassados, alguns pontos estão comprometidos. Amém, igreja? Então, como eu disse, ele pega e vai para o estaleiro, ele vai para o ferreiro. Ele tem um lugar específico dentro da série que ele procura. E, entenda bem, qual era a moeda de pagamento que eles procuravam? Eram moedas de aço do Império. Você pergunta, e por que eles procuravam essa moeda especificamente para pagar as suas missões? Por um motivo óbvio. Diante do pagamento que eles tinham daquelas moedas de aço, eles levavam ao fundidor, ao ferreiro, e ali ele sentava e debatia sobre a sua missão, como é que tinha sido, o que tinha dado, como tinha se descortinado a missão. E ele falava, a missão foi boa, a missão foi cumprida, ganhamos, não sei o quê, beleza, tudo bonito, mas eu fui atingido na minha proteção de ombro. Interessante. Então a minha proteção de ombro está vulnerável, está rachada, foi quebrada, está faltando um pedaço. Então a minha armadura não está mais perfeita porque agora o meu ombro é a minha fragilidade. E aí ele pega o aço, coloca diante do fundidor e fala, para que eu possa voltar a entrar em operação, eu preciso de quê? De novos sapatos? De um capacete mais bonito? Meu Deus do céu. Eu preciso exatamente repor naquilo que eu fui ferido. Não adianta ele fazer de conta
Que não, eu estou sentindo que a minha proteção de peito tinha uma característica, mas eu quero agora uma melhor, uma mais forte. Não há de se falar em mexer numa proteção de peito dentro da armadura do Mandaloriano, quando ele sabe, e o ferreiro também sabe, que onde ele foi ferido, onde foi machucado, onde foi colocado como um ponto frágil, é exatamente sobre o seu ombro. Então, o que a série traz para que nós possamos refletir no mundo espiritual? Que nós precisamos ter maturidade de entender, primeiro, que nós precisamos andar revestidos com a armadura espiritual, porque é isso que a palavra nos fala. Amém? Isso é um detalhe. O segundo, não quer dizer que porque eu estou com uma armadura, essa armadura sendo bombardeada não pode entrar em colapso, em fragilidade, que não podem haver rachaduras sobre ela. Então me permita analisar a história do seriado e trazer uma reflexão sobre o corpo de Cristo, sobre as nossas vidas, onde nós temos que entender que quando entramos em combate, em situações onde nós nos machucamos, se chegamos a nos machucar, tem alguma coisa errada. É porque a nossa armadura foi fragilizada naquele ponto. E eu preciso voltar onde? A casa do oleiro, ou melhor, a casa do ferreiro. E aí você faz a analogia do jeito que você quiser. E estando na casa do oleiro / ferreiro, eu preciso chegar diante dele com a minha recompensa, com a minha oferta, e pedir exatamente o quê? Que o ponto de fragilidade seja curado. Porque se eu não fizer isso, no meu próximo combate, o inimigo sabe exatamente onde me atacar, ele sabe exatamente onde me ferir. É técnica básica de combate isso. Então, ele chegava e falava, eu quero novas ombreiras, porque no último combate eu tomei um tiro no ombro e agora a minha ombreira foi fragilizada. E o fundidor, o soldador, o moldador, coloca o nome como você queira, o engenheiro metalúrgico, faz o quê? Eu vou pegar essa recompensa e vou forjar uma nova ombreira para você. Para que no próximo combate que você entre, você possa ter, de novo, esse ponto fortalecido. Porque em momento algum você pode ser ferido pelas dardos, setas, tiros que o inimigo dá contra você. Amém, igreja? Então ele melhora a sua blindagem. Mas tem um detalhe a mais aqui também interessante. Meu Deus do céu. Tem duas verdades importantes a serem ditas essa noite sobre essa questão do ponto de fragilidade. A primeira, eu comentei. Que se o inimigo vê que houve uma rachadura num ponto específico da sua armadura, você pode ter certeza absoluta que ele não trabalha com código de ética. Traduzindo, não, eu estou vendo aqui que você feriu o joelho direito, então eu vou guerrear contigo, mas eu vou preservar aqui porque, por questões éticas. É assim que funciona? E nenhum combate acontece assim. Seja ele humano, muito menos espiritual. Se você começa a manquejar do joelho, você pode ter certeza que o boxe San Andrés vai entrar, vai entrar no modo full time para o quê? Para que seja massificado em chutes exatamente o joelho que está ferido. Até que você possa ir ao chão. Você não tenha mais aquela perna para combater. Até que você comece a proteger o joelho ferido, colocando uma vulnerabilidade até mesmo em outros pontos do seu corpo. É assim que funciona a técnica de combate. Eu tive alguns anos em ringue para poder entender como funciona isso. Amém, igreja? Então, a primeira coisa, literalmente, o seu ponto de fraqueza vai ser atacado. Mas existe uma segunda coisa. E aí eu vou entrar no universo da luta, onde eu tive durante muitos anos e pretendo voltar em breve, onde você fala de treinamento de MMA. Quando um lutador decide entrar num ringue com outro lutador, onde ele fala do mix das artes marciais, você pode ter alguém que é faixa preta em judô contra alguém que é faixa preta em kung fu. São estilos de lutas diferentes? Totalmente diferentes. De repente você pega aquele que é judô, ele também é faixa marrom em jiu-jitsu. Ah, então ele sabe derrubar e sabe ter golpes para finalizar no chão. Ok, muito bom para ele.
Mas enquanto ele estiver em pé e ainda não conseguir agarrar o seu adversário, o outro que luta Kung Fu é exímio com as mãos e com as pernas em socos. Então há uma grande chance de, antes de ele conseguir colocar a técnica que ele é muito bom, ele treinou durante anos para aquilo, antes de ele conseguir colocar aquela técnica para frente, há uma grande chance de ele perder a luta. Porque quando ele tentar se aproximar para lançar a mão do seu oponente, já há uma grande chance de ele tomar um soco bem colocado ou um chute bem colocado, já vai apagar ele. Então ele treinou durante anos, ele é muito forte, ele tem uma verdadeira armadura no chão, mas naquele ponto específico ele é cego. Mas entenda que com o passar dos anos, os homens e mulheres que lutam MMA entenderam que não bastava ser faixa preta numa coisa, faixa marrom na outra, vermelha numa terceira. E para ele entrar num ringue de MMA, ele não podia ser cego em nenhuma área. Mas o que eles fazem propriamente dito? De repente, eu vou entrar num combate com o Felipe, o nosso cachê vai ser 100 mil reais para cada um por essa luta. Tranquilo? Uma luta boa essa, gostei disso, hein? Tá quase a entrada do apartamento. Então, a gente entra nessa luta aí, ok? E aí, grande luta, área do Galeão, Felipe do Galeão contra o Amaral do Bélico, e aí vira aquele negócio, bolsa, tudo, todo aquele glamour, né, por trás desse combate que está se preparando. Mas a primeira coisa que o Felipe vai fazer, manda vídeos dos combates do Adriano, que eu quero ver quais as características dele. Então ele vai sentar, um balde de pipoca, vai ali, ficar comendo pipoca e estudando o seu adversário. E depois de estudar o seu adversário, ele vai falar, aqui tá tranquilo, aqui eu me garanto, mas nisso aqui que ele faz, eu não sei nada. E aí eu pergunto, o que ele vai fazer? Ele vai procurar mestre na área que ele não domina. Ele vai procurar alguém que tenha know-how, experiência, para ajudar ele naquele ponto de fragilidade da vida dele. Eu estou entendendo onde eu quero chegar? Assim como é certo que o inimigo vai atacar a tua fragilidade, a melhor estratégia de contra-ataque que você pode traçar é procurar alguém que seja forte nessa área, que você está sendo fraco, para pedir ajuda. Porque se você não chegar com a recompensa diante do fundidor e falar, eu quero, o que você quer? E é interessante que a gente conhece uma pessoa muito especial que tem essa característica. O que queres que eu te faça? Hashtag estude a Bíblia. Então, tem alguém na Bíblia que é mestre nisso. Está com a tua dificuldade? Você quer que eu faça o quê? Mas não é óbvio. Eu quero ouvir. Eu preciso ouvir o que você quer. Sabe por que eu preciso ouvir? Por um motivo simples. Porque se amanhã der errado, você vai ser homem de assumir o seu erro, porque você não levou até o final. Meu Deus do céu. Enquanto se não desse certo, a culpa seria de quem fez o milagre. Você está entendendo isso? Eu vou explicar talvez com uma forma que você nunca tenha ouvido. Tinha um cego na beira do caminho. Passava Jesus com seus apóstolos. Uma voz grita e fala o quê? Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Quieta aí, cego. Não perturba não, que o negócio andando ali tá indo numa direção... É de bênção, a minha bênção. Não rouba a minha bênção, não. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. O que Jesus faz? Traga aquele homem aqui. E aí o cego faz o quê? Levanta e vai em direção a ele. E aí algumas pessoas até brincam. Pô, mas Jesus... Entendi por que Jesus fez isso. O cego está esmolando pedindo ajuda. Por que ele perguntou para o cego, o que queres que eu te faça? Vou explicar para você. Vou explicar de uma forma muito didática, como eu não ouvi ninguém falando, o Espírito Santo ministrou meu coração. Porque nos dias de hoje, se hoje ele é cego, é um profissional da cegueira, e aí entenda isso, porque a gente precisa entender culturas. Ele tinha a capa que homologava ele, né, diante de quem de direito, como sendo alguém realmente cego, não era um charlatão. Então, do momento que ele tinha aquela capa sendo homologado
pelos governantes, você podia chegar ali com uma característica judaica que eles usam, né, a bolsinha da esmola, você poderia lançar a mão daquela cota que você coloca de esmola, né, e entregar àquela pessoa, porque você estaria fazendo para uma pessoa que é digna de receber esse cuidado e esse carinho por você. Amém? E agora aquele homem está pedindo, eu quero sair dessa situação. Eu quero uma nova vida. O que você quer? Eu quero voltar a enxergar. Você quer voltar a enxergar? Então, diante do que você pediu, seja feita a sua vontade. E aquele homem voltou a enxergar. No dia seguinte, quando deu 8, 9 horas da manhã que seja, vamos partir de uma situação hipotética, que ele estava acostumado a levantar, comer daquilo que ele recebeu de presente no dia anterior, botar a sua capa, chamar um Uber de vizinho e leva lá, por favor, para a porta do templo. Aí o vizinho, né, levava ele, né, pelo braço, botava ele sentado lá e agora ele começava o seu trabalho sentado na porta do templo, esmolando. Ele agora tinha direito a isso? Não. A partir do dia seguinte, ele tinha que acordar 6 horas da manhã, botar uma roupa, pegar o currículo dele, juntar umas moedas, pegar um busão lotado para começar a bater na porta de agência de emprego para começar uma nova vida. E estava no pacote que no dia seguinte ele estaria empregado em outro serviço? E no dia seguinte, todas as contas dele estavam, eu vou fazer o seguinte, eu vou curar tua cegueira, vou pagar tuas contas por um mês para você ter um tempo para recomeçar, né, juntar uns prédios. Foi assim? Sabe por que não? Porque as nossas decisões nos levam a uma nova situação, onde a nossa fé é testada em todo momento. Então é por isso que Jesus perguntava, o que você quer que eu te faça? O que você quer? Poderia ser a coisa mais óbvia do mundo, mas ele queria que você verbalizasse o que você queria, porque você tem que ter envolvimento e responsabilidade nas suas atitudes. Meu Deus. Você precisa ser coautor da história. Não é só Jesus, se tiver que chover, que chova. Hoje eu abri a previsão do tempo, estava escrito lá. 100% de chance de chuva às 6 horas. Alerta de tempestade. E minha esposa falou, e o que nós vamos fazer? Simples. Nós vamos parar. Eu vim para esses lá de fora, comecei a clamar. Senhor, a nossa estrutura, previsão é essa, que até 8 horas não chova. Não cai essa tempestade que está prevista. E aí, o que mais que você fez? Eu fiz o plano B. Eu estendi ali uma pequena lona, só para, caso houvesse necessidade, abaixar ali, e a gente continuaria aqui resumido, juntava mais um pouco para o lado, e vida que seguia. Mas eu sabia das possibilidades, dos riscos, e assumia a atitude. Vai cancelar o culto ou não? Não, não vou cancelar. Se for necessário, eu faço sozinho. Se as pessoas tiverem com algum problema por causa da chuva, eu vou entender. Mas eu vou estar aqui para o quê? Para transmitir a mensagem que o Senhor me deu. Amém, igreja? Então era por isso que Jesus fazia com que as pessoas fizessem parte da história. Como? Verbalizando o que queriam. Para que depois elas pudessem assumir a responsabilidade do que elas receberam. Que nem sempre a mudança de vida vai trazer coisas fantásticas, maravilhosas e calmas. Às vezes acontece? Sim, às vezes acontece. Mas às vezes para a gente alcançar isso tem um delta T. E esse delta T de nos tirar da zona de conforto é algo extraordinário. Amém, irmã? Glória a Deus. Então, saiba, nós seremos atacados nas nossas fragilidades e nós precisamos pedir ajuda aos especialistas. Eu lembro quando o Anderson Silva, na época que ele estava ainda começando a ser um super campeão, e é até muito interessante isso, porque muita gente lembra da última luta dele, de disputa de campeonato, onde ele perdeu para aquele branquinho americano, fugiu o nome agora do rapaz, né? E ele perdeu aquela luta e muita gente guarda aquela luta como sendo a luta onde ele já tinha defendido o cinturão diversas vezes
e tendo vitórias extraordinárias, mas as pessoas guardaram, e lembre-se, as pessoas vão lembrar muito mais das suas derrotas do que das suas vitórias. Isso aí, se você não sabia, anota aí, porque você pode ganhar 100, perder uma, vão jogar na tua cara aquela uma com certeza. Mas eu venci 100 vezes, isso não importa. Essa uma vai estar comentada entre os 10 mais. Porque as pessoas, às vezes, quando você se torna um grande vencedor, anota isso aí. As pessoas parecem que ficam torcendo. Não, vai dar errado, não é possível. Caraca, a vida desse cara parece um comercial de Doriana. Só dá, é todo mundo bonito, todo mundo feliz, os filhos educados, só dá certo. O sol até brilha diferente na cozinha dele. Não tem um mofo, não tem uma louça velha, tá tudo dando certo. Infelizmente, algumas pessoas não olham para isso e falam, Senhor, me permite viver isso. O que elas querem? Que você desça para o nível onde elas estão. Não, se eu estou vivendo desgraça, ele tem que ter um pouco de desgraça também. Em lugar nenhum tem alicerce bíblico para isso. Você, pelo contrário, você pega aquilo como exemplo, Senhor, eu quero isso aqui também. Eu quero poder sentar na minha mesa e ser literalmente como um comercial de... Eu lembro até um dia que o Kleber... Foi o Kleber? Acho que foi o Kleber que contou. Se não for o Kleber, foi o Eduardo. Que foi na casa de uma pessoa fazer alguma coisa elétrica, por isso que eu lembro que é um dos dois, e a pessoa tinha recebido literalmente, né, um kit para fazer um comercial de... Ela falou assim, pô, eu recebi um que é muita comida. Foi o Eduardo. Então ele falou, poxa, mas eu não tô com fome. Não, meu filho, senta, é porque é muita comida, porque a gente vai filmar aquele café da manhã, né, de como se fosse de hotel. Então era um monte de comida para enfeitar a mesa. Aí ele falou, come um pouco, por favor, ajuda a gente a comer, que somos só nós dois aqui, tem muita comida. Então é literalmente isso, né? As pessoas, em vez de chegar e falar assim, cara, vem para a mesa comigo fazer parte desse banquete. Infelizmente, algumas pessoas não estão querendo isso, mas elas estão torcendo contra a sua vitória. Isso precisa ser dito. E é preciso dizer também que às vezes isso acontece dentro da igreja. Por quê? Na igreja existem diversas pessoas defeituosas, pessoas problemáticas, que estão em recuperação, em transformação. Pessoas que estão em fase de transição. Então é normal entender. Apesar de algumas pessoas não conseguirem... Não, entrou em Cristo, tem que ser transformado do dia para a noite. Algumas pessoas passam por um processo de libertação e transformação. E é nesse processo, muitas vezes, elas acabam fazendo coisas como essa, que são tristes, entristecem o espírito, entristecem o coração dos irmãos. Isso é fato. O que eu peço é que nós possamos estar como a luz da aurora, brilhando cada dia mais, até ser dia perfeito. É isso que a palavra nos orienta a fazer. Amém, igreja? Bom, o que mais que a gente tem aí de interessante num paralelo da armadura do Mandaloriano e da palavra de Deus? Eu te digo, tem uma outra coisa muito interessante. A outra coisa muito interessante é que quando ele chegava diante do fundidor, lembra que eu falei? Ele pegava a recompensa dele em aço, ele chegava lá, ele verbalizava qual era o ponto de fragilidade da armadura dele, e diante dessa oferta e verbalização, o fundidor preparava uma nova peça para ele, ok? Mas tinha uma característica, eles tinham um código de conduta. E o que previa esse código de conduta? Vou dizer para você. Ele lançava a mão, ó, isso aqui é para fazer uma nova peça para mim, uma nova fundição da minha armadura. E essa parte aqui eu quero ofertar para aqueles que não tiveram tanta sorte assim. O que ele estava dizendo para isso? Que algumas pessoas, mesmo que tinham mandalorianos, que tinham armadura, às vezes entravam em alguns combates onde eles saíam derrotados. Onde a armadura deles era altamente machucada, ferida, quebrada. E eles agora estavam escondidos por causa da sua derrota. Então eles tinham um código de ética que todos aqueles que venciam seus combates iam lá para repor a sua armadura se fosse necessário e faziam uma oferta para aqueles que não tiveram tanta sorte. E é interessante que sempre que eles faziam isso, eles proclamavam um chavão que era comum àquele grupo. Assim tem que ser. E eu quero que você guarde isso, porque agora a gente vai voltar na Bíblia. Assim tem que ser, como deve ser. É exatamente isso, como deve ser. E aí os outros respondiam, como deve ser. De uma forma uníssona, todos que estavam no ambiente respondiam. Então está aqui a minha parte, minha armadura, e está aqui a oferta para os que não tiveram sorte, como deve ser. E todos reclamavam, como deve ser. E é exatamente nesse ponto que o Espírito Santo se manifesta de uma forma extraordinária na minha vida nessa manhã. E eu fiquei muito feliz com isso.
Porque eu tinha pensado em fazer uma ministração sobre isso, eu falei, pô, eu vou gravar um papo reto sobre isso essa semana, né, fazendo um paralelo do seriado com... Eu tinha pensado em algo assim. Mas ele falou, não, isso é uma mensagem, é mais do que... Eu falei, mas como assim? E aí eu sentei para tomar café nessa manhã, e eu normalmente quando sento para tomar café, eu não trago o celular, tablet, eu deixo, né, um momento ali em família, para a gente sentar e fazer nossa refeição. Mas eu senti de levar o celular para a mesa. E quando eu estava ali tomando meu café, quando eu estava terminando, eu ainda cheguei para minha esposa e falei assim, vai lá dentro, traz o tablet que eu vou fazer umas pesquisas aqui, vou começar a esboçar aqui na cozinha mesmo. E o Espírito Santo falou assim, não abra o tablet. O que você está procurando está no celular. Aí eu estou procurando, está no celular, curioso. Aí peguei o celular. E literalmente, e aí vai um macete a você que é pastor, você que é obreiro, que está se preparando para o ministério. Muitas vezes na rua a gente recebe insights de pregação, às vezes é uma coisa que você passa de ônibus e vê, às vezes é uma história que você escuta, às vezes é um comercial de televisão, às vezes é uma propaganda no rádio, às vezes é uma notícia nova. Existem várias formas que tem de você, né, receber insight de que você deve ministrar. E às vezes você não tem papel e caneta na mão. E aí o que eu te aconselho a fazer? Abra um OneDrive, abra um bloco de notas, abra um Office remoto, abra alguma desses... E aí você vai ali rapidamente, digita o tópico que você quer e salva. Muitos pastores fazem isso e eu não sou diferente. Eu tenho uma pasta no meu OneDrive, né, com vários esboços de pregação que eu já ministrei e outros que são insights que um dia eu vou fazer uma mensagem. E eu já ia abrir o OneDrive, onde o Espírito Santo falou de uma forma muito clara, não é aí que você vai procurar no bloco de notas. Eu falei, uau, bloco de notas? E abri meu bloco de notas e só tinha duas coisas escritas no bloco de notas. Uma delas foi uma pesquisa que você, né, aqui na minha frente, tinha me perguntado algo há alguns meses atrás. E eu pesquisei e dei a resposta de como deve ser. E essa anotação estava exatamente que eu troquei de celular, mas foi salvo na nuvem, trocou, e a anotação estava no celular novo. Falei, mas eu não anotei nada nesse celular. E quando eu peguei, tem aqui duas anotações. É sincronizado. E aí, quando eu abri essa explicação, falava exatamente sobre justificação na Bíblia. Calma, ninguém se perdeu, você vai ver. A gente está construindo ponte, vamos botar outro pilar, né, dessa ponte. E aí falava sobre justificação. E aí quando eu peguei aquilo ali, eu bati o olho e falei assim, ué, o que você está fazendo aqui? Não... Você que estava em outro lugar. É um bloco de notas. É porque eu fui falando, ditando no bloco de notas, e aí foi, né, para escrever mais, para ver de escrever, eu fui ditando, depois peguei e botei no WhatsApp como resposta. E ficou aquele esboço salvo ali, eu nem sabia. Eu falei, engraçado, por que isso está aqui, cara? Ah, teve um dia que eu lembrei por que aquilo estava ali. Pois bem, falava exatamente sobre a questão de sermos justificados pela Bíblia. E quando a gente fala sobre justificação na Bíblia, nós temos duas palavras-chave que vão falar sobre isso. A primeira dela vai falar, no hebraico, sobre o tzadik. O tzadik vai falar sobre justificação no Antigo Testamento, ou nos textos bíblicos que estão escritos em hebraico ou aramaico. Então, quando a gente fala de justificação no Antigo Testamento, para ficar de uma forma bem clara, é mais fácil, né? Você vai usar o termo tzadik. Quando a gente migra para o Novo Testamento quase na sua totalidade foi escrito em grego. E no grego, a palavra não é tzadik, mas a palavra é dikaios. E quando a gente vai no dicionário entender o que é dikaios, além de justificado, quando a gente pega a definição completa, ele vai nos dizer exatamente o seguinte: em caráter e atos. Traduzindo, é justo em caráter e atos. Em santidade. Adequado. Vírgula. Exatamente como deve ser. Qual é o código de honra no filme dos Mandalorianos? Exatamente o que a Bíblia fala sobre justiça. Como deve ser. Uau, isso é muito profundo. Muito profundo. Então, na verdade, quando num filme eles falam do código de ética deles, de como se portar, sendo juízes, sendo pessoas que julgam e fazem justiça pela galáxia, lembra que a gente falou?
Na verdade, eles estão citando um termo que é usado na Bíblia, do grego, que é dikaios, que vai falar exatamente sobre ser justo, ser um bom juiz, ser uma pessoa íntegra, ser uma pessoa santa. Assim como deve ser. E hoje eu bati o olho e falei, Senhor, o que eu estou lendo aqui, que eu respondi para esse jovem há uns meses atrás, é exatamente o texto que é dito no seriado. Não posso dizer que isso é coincidência. E o Espírito Santo direcionou exatamente aonde isso estava escrito. E eu glorifico e exalto o nome do Senhor por conta disso. Eu quero convidar você a buscar sensibilidade no Espírito, porque é uma coisa extraordinária para facilitar os nossos passos ainda na face da terra. Amém? Então, assim como ele diz, precisa ser assim como deve ser. É exatamente o que a Bíblia fala, que nós precisamos buscar em justiça. Nós precisamos fazer as coisas assim como elas devem ser feitas. Traduzindo, eu posso, e eu falava exatamente com o diácono Kleber isso na sexta-feira, existem formas que eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso fazer a coisa certa com a motivação errada. Eu posso fazer a coisa errada com a motivação certa. Mas eu também posso fazer, e é o que se espera, fazer a coisa certa com a motivação certa. É isso que a Bíblia nos chama. E aí, quando ele chega em Dicaios, ele fala exatamente isso. É a forma perfeita de fazer a coisa com uma justiça plena, não uma justiça corrompida. Eu vou até pensar se eu faço uma ministração exatamente sobre essas três vertentes, pegando personagens bíblicos para explicar que na Bíblia mostra isso. Tem pessoas que fizeram coisas parciais, digamos assim. Não vou dar spoiler da mensagem, não. Né? Mas tem personagens bíblicos que se moveram exatamente disso. Fizeram, às vezes, a coisa que se esperava. Pô, mas fizeram da forma errada. Puxa vida, botou tudo a perder. Ou fizeram, mas a motivação, o coração estava longe, também não levaram. Amém, igreja? Então, ele fala exatamente sobre isso, sobre nós precisamos ser justificados. E aí, como eu disse ainda no primeiro no segundo capítulo, ele vai explicar isso pra gente. E agora a gente chega à figura de Cristo Jesus. Como eu disse, eles caçavam a escória da sociedade e prendiam, não é isso? Era essa a função deles. Eles eram caçadores de bandidos por recompensa, ok? Só que num dado momento do episódio lá, ele recebe uma missão muito difícil, e ele vai, executa lá a missão, e aí os detalhes eu não vou entrar aqui, você depois que assista lá, se for interessante a você. Mas o fato é, ele chega diante do oponente dele, prende o oponente e está levando mais uma vez, como sempre, levando esse oponente preso. Só que num dado momento, ele passa por uma situação de risco muito grande. E ele entra num combate muito feroz e a armadura dele começa a ser fragilizada. E quando ele se vê, ele é somente um homem, não mais agora um homem com uma armadura. E nesse momento, que ele toma uma posição, se preparando para a morte diante daquele ataque, aquele que ele estava levando preso, aquele que ele estava levando para que se fosse feito algo que ele não imaginava que fosse coisa boa, salva a vida dele. Só que o filme passa é que aquele prisioneiro, pela primeira vez, não era um déspota da sociedade. Era um inocente. Pela primeira vez ele estava prendendo o inocente e levando para as pessoas sem índole. E esse inocente salva a vida dele. E aquilo mexe com ele. O meu oponente, eu estou levando ele preso e ele salvou a minha vida. E aquilo começa a mexer com coisas dentro dele. E ele cumpre a missão e ele entrega. E eu lembro do seriado quando ele fala, o que vocês vão fazer com ele? E o contratante fala, isso não importa a você. O seu papel era até aqui e eu não vou dizer o que a gente vai fazer com ele. Mas deixa aquele ambiente, aquela situação, tipo assim, coisas boas não virão pela frente. Naquele momento ele recebe o prêmio dele e conserta a armadura dele, coloca ali, né, a oferta pelos derrotados. Como mais uma vez ele era o maior guerreiro do clã. E ele coloca ali e as pessoas, né, como tem que ser, recebem aquela oferta para o ferreiro consertar a armadura de outras pessoas.
Só que ele, entre aspas, dá aquele dízimo agora de uma grande quantidade, porque ele tinha recebido um prêmio muito alto. Sabe, meus irmãos, nesse filme, aquela pessoa revê as suas atitudes, revê os seus princípios, o seu código de ética, e ele resolve tomar uma decisão que por muitos seriam abomináveis, mas ele sabia que era o certo a ser feito. Muitas vezes acontece exatamente assim na história da nossa vida. As pessoas que estão à nossa volta veem que a gente toma sempre as mesmas atitudes, sejam elas boas ou más. Mas a gente está sempre tomando atitudes e a sociedade está vendo cada detalhe. Mas num dado momento algo acontece dentro da gente que não está diante dos olhos das pessoas, mas que algo está acontecendo lá dentro, que mexe com a gente e que nos leva a um caminho diferente daquele que estávamos tomando. Assim foi com esse personagem, assim é com as nossas vidas de muitos momentos. O fato é, nós nos revestimos da armadura. Nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós entramos e assinamos um código de ética por conta disso. E Ele nos coloca uma armadura, coloca armas na nossa mão para que a gente possa combater um bom combate. Mas diante de alguns combates nós somos fragilizados. Sabe, aquele personagem decidiu se revestir de um algo a mais. Ele decidiu investir aquilo tudo que ele tinha para estar de uma forma mais, entre aspas, poderoso. Mas o que estava dentro do coração dele ninguém sabia. O porquê que ele estava fazendo aquilo. E uma daquelas frases de filme que tem muito contexto no mundo espiritual também foi dita. Quando o fundidor falou, se você fizer isso, a quantidade de inimigos que você tem vai aumentar em muito. Se você aumentar a tua blindagem, se você aumentar a sua capacidade de fogo, saiba que junto com isso, eu preciso te alertar, que vai aumentar a quantidade dos seus inimigos. Porque as pessoas vão te odiar pela tua vitória. As pessoas não vão te suportar só para olhar para você e saber que essa é a armadura de um vencedor. As pessoas vão ter inveja, vão ter raiva, vão querer te matar, sem, na verdade, ter um motivo para isso. E eu pergunto, será que é diferente no mundo real? Será que as coisas acontecem de uma forma diferente do que está sendo dito aqui? É uma reflexão que eu deixo. Mas depois de se tornar poderoso, ele faz o que é certo e volta e resgata aquele, e aí, né, acontece mais um detalhe no filme. O fato é, no meio de um momento que ele achava, tipo assim, muitos inimigos tinham encurralado ele, deixa eu te dizer uma coisa. Do filme e da vida real. Lembra que eu falei que todas as vezes que ele ia à casa do oleiro, ou perdão, à casa do ferreiro, ele ia lá para ver a sua armadura, mas ele cuidava daqueles também que estavam fragilizados? Quando ele entrou em combate, e sendo o maior vencedor, com a maior blindagem, que ele viu que não ia dar mais para ele, de repente, vários apareceram para salvar a vida dele. Sabe, aquilo que a gente faz, a gente colhe. Quando a gente faz amigos, a gente colhe reconhecimento. Quando a gente faz inimigos, a gente vai ter gente para sorrir na nossa lápide. É uma grande realidade das nossas vidas e eu convido você, Igreja de Cristo, a tomar decisões corretas. Quando a gente ora por pessoas no momento que a gente está bem, quando a gente clama, quando a gente prepara, quando a gente estende a mão, quando a gente dá uma cesta básica, como a gente abraça, quando a gente faz aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer. Num outro momento da história, se você de repente se encontrar fragilizado, com certeza alguém vai olhar e falar assim, você fez por mim. Eu já contei a história nessa igreja aqui de um fato verídico, real, com fotografia, porque eu conheço as pessoas envolvidas. Onde um homem chegou para um pastor amigo meu e falou assim, você está desempregado, você está morando de aluguel, eu sei que você está passando por um momento difícil, mas eu queria que você fosse no meu apartamento, que eu queria orar para aquele apartamento. Você pode fazer? Posso, eu pago tua passagem pela... Não, tranquilo, vamos arranjar dinheiro da passagem, não se preocupa, eu vou lá celebrar com a tua vitória.
E quando ele chega lá, tinha mais 3 pastores. Ele, caramba, se a casa devia estar pesada aí, porque ele chama um monte de pastor para orar pela casa. O negócio deve estar feio lá dentro, hein, cara? Mas vamos lá, né? Vamos... E aí, eles chegando na casa e começaram a orar. E aí, fizeram um ato profético. Quando fizeram um ato profético, quando ele se tocou, na verdade, aquele irmão estava dando aquele apartamento de presente para ele. Ele desmaiou na hora de emoção, a mulher dele caiu chorando. E quando ele recobrou, tipo, o que está acontecendo? Diante do pico de emoções. Ele falou exatamente isso que você está entendendo. Esse apartamento, a partir de agora, é teu. Ele, mas, irmão, não era amigo íntimo dele, era um irmão da igreja. Ele falou, deixa eu explicar uma coisa para você. Num dado momento, eu estava passando fome e eu estava desesperado. Eu tinha falido, não tinha emprego, não tinha nada. E eu saí de casa um dia de semana, parei na frente do supermercado e falei, Deus, eu não aguento mais. Minha família e meu filho estão com fome, está chegando a hora do almoço. Eu não tenho nada para fazer de comida. Tinha um punhadinho de feijão, um punhadinho de arroz, mas não tem mais nada. Não tem uma mistura para botar um ovo para fritar para os meus filhos. E eu estou lá, minha esposa, meus 2 filhos em casa, e eu estou aqui parado na porta do supermercado. E esse pastor morava no 2º andar do supermercado. E ele desceu para comprar carne para o almoço. E, como vai, irmão? A paz do Senhor, não sei o que, entrou no mercado. Só que quando ele chegou lá, a sogra do mercado, o Espírito Santo falou, faz 2. O que você comprar, faz dobrado. Ele, tá bom. Então, 2 quilos de carne, mas bota 1 quilo de carne aí de bife em cada sacola e pesa aí, né, separado. E ele fez isso. Por quê, papai? Você vai saber. Bom, chegou no caixa, pagou. Quando chegou, tá o irmão parado no mesmo lugar, na porta do supermercado, olhando lá para dentro. O Espírito Santo falou assim, bota em 2 sacolas. Ele, tá bom, botou em 2, obediente, botou em 2 sacolas. E agora, pai? Entrega uma sacola na mão dele e sobe. Aí, varão, Deus mandou te dar isso aqui. Valeu, uma paz. E subiu. Anos depois, esse que estava falindo, desesperado, virou um grande empresário. E agora esse homem ficou rico. Mas em momento algum ele esqueceu aquele pastor que deu a mistura para ele naquele dia. E ele falou, aconteceu algo que você não vai lembrar. Ele, você fez algo por mim? Você, irmão, orei por você. Aí ele lembrou. Há um dia, alguns anos atrás, você fez isso por mim. Eu nunca esqueci. Mas eu só fiz o que o pai mandou. Ele não. Eu sei. E eu só estou fazendo isso porque o pai mandou. E eu já conversei com a minha esposa e ela aceitou na hora. Esse apartamento é teu. Ai, glória a Deus. Histórias lindas de papai. Aquilo que a gente investe é aquilo que a gente colhe. Aquilo que a gente investe, a gente colhe. Nesse filme, aquilo que ele investiu em ajudar a recuperar a armadura de vários amigos que tinham sido derrotados na hora que ele precisou, foram aquelas armaduras que vieram ao socorro dele. E se ele tivesse sido egoísta e não tivesse investido em ninguém? Diante de todo o poderio que ele tinha, ele iria sucumbir pela solidão. Sabe? Naquele momento da história, como eu disse para minha filha, respira, que isso é o final do 1º, do 2º episódio, é logo lá no comecinho. Não estou contando a série. Tem muita coisa na série interessante, isso é só o começo. Pô, tem gente que fala assim, eu vou até assistir negócio, que se a primeira já é curiosa assim, né? Eu achei interessante, achei uma boa construção de histórias. Sabe? Aquele homem, durante muito tempo, exerceu o papel de juiz. E ele fazia conforme tem que ser. E ele procurava fazer a coisa da melhor forma possível. Durante anos, ele entregou vidas para um julgamento. Mas agora ele viu que aquela vida que estava ali era um inocente. E ele toma a decisão de resgatar aquela vida. Sabe, agora aquela vida que havia sido entregue está sendo resgatada por ele. Porque num dado momento, enquanto ele levava essa pessoa presa, ele teve um relacionamento com ela. E agora ele toma a decisão de salvar essa vida e reiniciar esse relacionamento. Mas agora, não mais no papel de um juiz, mas no papel de um protetor. Ele muda a história da sua vida. Ele decide pegar aquela mesma história, aquela mesma pessoa e falar assim, não, agora eu não vou mais te entregar, agora é o contrário, agora eu vou te proteger. Um sacrifício da minha vida.
E aí sim, a história vai desenrolar. Ok? Sem spoiler do final. E eu queria terminar essa mensagem, mas o Senhor me falou um tópico a mais. Sobre o pacto de honra que eles tinham. Eu falei lá no começo, o quê? De nunca tirar o capacete. E quando o Senhor falou isso, eu comecei a chorar. Porque eu entendi. Muitas pessoas, talvez um dia tenham feito esse pacto de entrar no exército de Cristo, de colocar a armadura espiritual e vestir ela, cingir ela por completo. Porque quando nós vestimos ela por completo, nós temos a capacidade de apagar todos os dados inflamados que Satanás lança contra nós. Porque ele fala que quando nós estamos nessa armadura de uma forma plena, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós temos nós temos uma proteção diferenciada. Mas se ele um dia tirasse o capacete, a ordem dele, dos Mandalorianos, diz que se você um dia remover o capacete publicamente, você é desligado, né? Você é exonerado do seu cargo. Tá dizendo, a partir daquele momento você não faz mais parte desse plano. Sabe, muitos homens e mulheres de Deus, mesmo tendo um pacto de andar em todo o tempo com a armadura, revestido da armadura, se preparando em todo o tempo para os ataques infernais que se levantam contra nós, decidiram tirar o capacete. Mas quando a gente faz um paralelo com a Bíblia Sagrada, ele chama esse capacete de capacete da salvação. Muitas pessoas estão com a armadura muito bem blindada, mas estão tomando uma atitude simples, tirando o capacete da salvação. E o fato de tirar o capacete coloca você exposto numa das áreas que mais tem matado pessoas nos dias atuais, que é exatamente o campo da mente. No momento que você retira o capacete, a sua mente fica desprotegida. Vulnerável, disse aqui o ponto eletrônico. E é exatamente isso que tem destruído diversos homens e mulheres de Deus. Quando pensa, eu já estou com armadura, eu estou forte, eu me sinto um super-homem até de capa. Mas o super-homem não tinha mais, não tinha. Então eu vou tirar também. É só um detalhe de tudo isso que eu tenho, de tudo que eu conquistei, de tudo que eu me fortaleci no passar dos anos. E aí não vigia e acaba tirando o capacete da salvação. E é nesse momento que ele é atacado exatamente num ponto de maior fragilidade, que é na mente. E muitos estão sucumbindo hoje nas igrejas evangélicas porque estão tendo as suas mentes atacadas e eles não estão não estão protegidos pelo capacete da salvação. Mas diferente da ordem dos Mandalorianos, que fala que se você tirar o capacete, você nunca mais será reintegrado, eu glorifico a Jesus Cristo, porque ele fala em todo tempo, vinde, filho meu, vinde, bendito de meu Pai, porque enquanto há vida, há esperança. E se há fôlego entrando pelos pulmões, quer dizer que o Senhor ainda te ama e Ele aguarda o seu retorno. Eu quero convidar você a lançar mão espiritualmente agora desse capacete que um dia você tirou e que você coloque novamente esse capacete para que você volte a fazer parte deste corpo, você volte a ser um guerreiro de Cristo. Queria convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus.